Cordiais saudações, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Presidência Aberta. Para esta edição tenho o privilégio de receber Clélia Francelina Osias Ponja, nascida em 1982, natural de Inhambane, antropóloga, formada no Brasil e em Portugal, pesquisadora e consultora. Trabalhou para várias organizações não governamentais nacionais e internacionais, com destaque para o CIP, Centro de Integridade Pública. Foi coordenadora do Centro de Análise em Políticas de Saúde no Observatório do Cidadão para a Saúde e, mais recentemente, foi gestora de projeto da Médicos Mundi. É autora da obra A Mulher em Maputo, Dimensões Antropológicas de Gênero e Reprodução. Clélia, bem-vinda à Presidência Aberta. Muito obrigada, Emerson Miranda. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo pelo magnífico espaço que conquistou e principalmente por esta rúbrica que é de veras importância para a nossa sociedade. E dizer que estou lisonjeada por ser a primeira mulher a se sentar deste lado e espero corresponder às expectativas das demais vindouras para esta rúbrica. Obrigada. Obrigado eu por teres aceito o convite. Clélia, antes de mais eu vou pedir que te apresentes agora sim, tu na primeira pessoa. Quem é Clélia Ponja? Clélia, nascida em 82, em Inhambane, pais funcionários de Estado, sempre estivemos em mobilidade social, estivemos em Cabo Delgado, onde fiz o ensino primário, depois seguida para a Zambésia, onde fiz o ensino secundário e depois voltamos para a nossa terra natal, que é a capital Maputo. Em 2022, migrei para o Brasil. 2002. Desculpa, para 2002, perdão, sim. Eu faço muita confusão entre os zeros e os dois. Exato. Então, em 2002, a nível de um programa de cooperação entre o Brasil e Moçambique, o PQG, me beneficiei de uma vaga de estudos numa universidade brasileira e lá me formei na área de Ciências Sociais e Humanas. Depois deste período, migrei para Portugal, fiz o mestrado na área da antropologia, continuei nas ciências sociais e humanas, que é a área de vocação. Portanto, fiz o mestrado na antropologia das migrações e, tempos depois, voltei para Moçambique. Trabalhei por um curto espaço de tempo, fui para a Inglaterra para aprimorar um pouquinho a minha dicção na língua inglesa, porque era muito pobre até então, porque, como pode ver no meu percurso, sempre estive em países de expressão portuguesa. Então, senti muita dificuldade neste tempo em desenvolver um pouquinho mais da minha dicção, da minha literacia a nível da língua inglesa. Vivi 9 meses na Inglaterra, retorno a Moçambique e, neste curto espaço de tempo, consigo uma bolsa concedida pelo governo moçambicano e vou fazer o doutoramento em 2011 em Portugal, e do qual findo em 2017, que decido para retornar ao nosso contexto moçambicano, para dar o meu contributo como profissional, como cidadã e, acima de tudo, como antropóloga. Por falar nisso, Clélia, sente que as mulheres moçambicanas já conquistaram o seu espaço na política por aquilo que vê, que tem vindo a assistir durante esse percurso todo de vida? Com certeza. Com certeza as mulheres conquistaram e merecidamente este espaço, pese embora ainda possamos lidar com algumas adversidades no quesito de autoafirmação. Portanto, nós sabemos que vivemos numa sociedade patriarcal, que é mais gerida pelos homens, que tem uma linhagem muito mais virada para o homem como a cabeça da família, entre aspas, não é? Porque eu tenho uma construção um pouquinho diferenciada daquilo que se tem, mas pronto, vivemos numa sociedade que é gerida por homens e que a mulher muitas vezes tem que provar 10 vezes mais que é capaz de fazer perfeitamente o trabalho que um homem faz. Com isto quer dizer que a mulher moçambicana que está, por exemplo, que tem estado na política, não está de uma forma total, mas parcial? Eu acredito que está de uma forma total, sim, porque temos várias representações de mulheres que o fazem com muita propriedade e muita sapiência. Entretanto, eu digo que, comparativamente aos homens, essas mulheres ainda são contadas nos dedos.
Nós temos várias mulheres que assumem em posições de destaque e de governação, que o fazem com muita mestria, etc. Mas ainda eu precisaria ver um pouquinho mais de incentivos, creio eu, para que estas mulheres tivessem mais exponencialidade, que estivessem mais projetadas. Eu digo isto porque nós podemos contar, se nós pusermos numa bandeja e dizermos a nível de figuras políticas que hoje em dia demandam de poder, a gente diz que temos o quê? Não podemos dizer que temos 50-50. Sim. Portanto, temos uns o quê? 35%. Mas o ter 50-50 faria diferença para a governação de Moçambique? Eu acho que faz total diferença em qualquer sociedade. Porque homens e mulheres pensam de formas diferentes. Temos direitos iguais, mas pensamos de forma diferente e temos sensibilidades diferentes. Há questões pontuais que uma mulher poderia gerir de uma outra forma. De uma outra forma. Não estou a dizer que seja melhor do que um homem. Sim. Eu estou a dizer que pode gerir de uma outra forma. O outro lado da moeda. E dar respostas muito positivas para estas problemáticas. Portanto, eu sou mais da opinião que temos que ter uma sociedade inclusiva. Que homens e mulheres, pessoas com deficiência, pessoas de outra orientação sexual, devem estar incluídas, porque somos cidadãos. Antes de tudo, somos cidadãos. Em detrimento de sermos homens e mulheres, gays, lésbicas, pessoas com deficiência, sem deficiência. Portanto, eu acho que somos uma sociedade que temos que incluir todos. E o que sente é que não há inclusão? De certa forma, não. Não, tudo bem. De certa forma, não. E eu acho que ainda vamos ter algumas perguntas que vou poder dissecar um pouquinho melhor sobre o meu ponto de vista nesta questão. Ok. Tudo bem. Clélia, muito tem-se falado, parece que é uma palavra comum entre as mulheres ultimamente em Moçambique, o fato de serem considerarem-se empoderadas. O que é que tem a dizer sobre isso? O que é que realmente significa para as mulheres quando dizem nós somos empoderadas? Na sua opinião. Acho que já ouviu esse termo. Já. Sim. Eu ouço imenso este termo, exatamente, principalmente nas redes sociais. Exatamente. Olha, eu não vou falar deste termo como na conjuntura de mulher, não vou me olhar como um todo, vou me olhar na especificidade como mulher, como eu, Clélia, como eu, antropóloga, como eu, ser social. No meu conceito, o empoderamento da mulher está sendo um pouquinho desconstruído daquilo que é a essência do empoderamento. Uma mulher empoderada, para mim, é uma mulher ciente do que quer, batalhadora, vai buscar aquilo que para ela almeja como objetivo de vida, se profissionaliza, ou até não, porque não estamos aqui a falar de questões hierárquicas de quem é formado é mais empoderado do que quem não é formado, não vamos para esta lógica. Mas vamos então a ver isto como um projeto de vida. Pessoas que projetam sua vida, alcançam seus objetivos, vão à luta e assim conseguem almejar aquilo que para si é o seu status quo, aquilo que lhes realiza como mulher, como mãe, como filha, como profissional ou como trabalhadora. Portanto, o termo empoderada, hoje em dia, tem sido apropriado com uma questão meramente estética. Falo de estética no sentido, se eu me visto muito bem, se eu frequento as rodas sociais, se eu tenho um carro de marca, se eu ando com determinadas pessoas, se eu tenho uma aparência dita, como podemos dizer, dita dos padrões de beleza, eu sou uma mulher empoderada. Desculpa, se isto for empoderamento, estamos perdidas. Estamos totalmente perdidas. Portanto, o meu conceito de empoderamento tem muito a ver com aquilo que nós nos reconhecemos como mulheres, das nossas lutas, das nossas vitórias e, acima de tudo, das nossas conquistas. Então está a ser mal emprego? Com certeza. Com certeza, sem sombra de dúvidas, e eu tenho uma imensa pena, sobretudo a nossa juventude, que incorpora estes conceitos de forma tão volátil, tão superficial e faz disso um estilo de vida. Infelizmente, isto não tem sustentabilidade, isto não tem propósito. Porém, respeito a opinião de todos, porque também gosto que respeitem a minha. Exato. Clélia, como antropóloga, que opinião tem sobre
a poligamia e as uniões prematuras, ou seja, os casamentos precoces que têm acontecido, principalmente na região norte e centro, um bocadinho de centro de Moçambique? Esta é uma questão muito sensível, Merson, porque estamos a falar da rapariga. Antes de sermos mulheres, primeiro somos raparigas. E a nível isto está imbricado em questões culturais. A questão da poligamia é um assunto à parte. Nós vamos falar das uniões precoces primeiro. Exato. As uniões precoces são puníveis por lei. A lei da família já preconiza isto. Entretanto, por questões culturais, muitas vezes nos passam ao lado esta questão da proibição. Primeiro, uma rapariga, uma menina, não tem condições psicológicas, físicas, para ser mulher nem mãe. Pese embora biologicamente o seu organismo já possa... nós as mulheres nascemos com óvulos. Portanto, não é algo que nós vamos adquirindo ao longo do nosso desenvolvimento físico. Nós já nascemos com os óvulos. Portanto, umas se manifestam um pouquinho mais cedo do que outras. Portanto, isto não é o patamar, não é a questão pontual para que se defina quando é que esta menina pode se tornar mulher. Muitas vezes, por questões culturais, esta menina é impingida a se tornar mulher enquanto ainda não é mulher. Então, estas situações decorrem um todo por todo o país. O Merson fez menção ao norte do país, claro, porque temos estatísticas que fazem menção a estes aspectos, mas o sul do país também os tem. Temos meninas que vêm de Gaza para trabalhar aqui como cuidadoras. Às vezes tem um tio que diz, olha, vou poder ajudar um pouquinho mais na sua escolarização e traz a sobrinha. Mas temos visto que isto tem fomentado muito a questão da violência baseada no género. Portanto, são atos repudiantes que nos empobrecem como sociedade, não nos alavancam, a nós como mulheres, porque nós cortamos o sonho de uma menina, de uma criança. Ela muito cedo se torna mãe. Quando consegue se tornar mãe, por vezes, ela morre no parto. Porque o corpo, a fisionomia não está preparada para o efeito. Portanto, é repudiante, e eu parabenizo Moçambique por ter revisto esta lei da família, Código da Família, porque, de fato, são atos abomináveis que não devem ser tolerados. E esta lei que está aqui a dizer é o principal pilar que pode ser usado para combater este problema na sociedade? Não. Ou existem, na sua opinião, outras coisas que podem ser feitas para fazer a diferença nesta questão? Nós estamos a falar da lei, a lei está no topo da pirâmide. Exato. Nós somos um país que temos uma deficiência de iliteracia. Nós estamos a falar de áreas recônditas de Moçambique, estamos a falar da área rural. E, geralmente, estas meninas que são submetidas aos matrimónios precoces, elas vêm de áreas rurais, que nem sabem o que é lei, nem sabem o que é políticas, não sabem o que são políticas. Portanto, estas meninas têm total desconhecimento, não só as meninas, até os seus próprios pais, os educadores, os cuidadores, desconhecem esta normativa. Portanto, para nós olhar para o nosso contexto social, dizer que a lei vai resolver este problema, vamos penalizar, não vai ser a solução. Este é o fim último, quando estes casos são denunciados, porque a problemática aqui é que há uma perpetuação desses casos e que esses casos não são denunciados. Então, nós só levamos à vara da justiça quando os mesmos chegam aos trâmites da justiça. Portanto, é que esses casos que continuam no desconhecimento, daqueles que conhecem a lei, mas no conhecimento daqueles que o fazem, que praticam, de fato. Então, a lei é o fim último, mas eu acho que temos muitas outras... Por exemplo, o que é que podia ser feito? É possível ser feita a questão da sensibilização, de explicar para os encarregados, para os pais, para as tias, para as mães, que esta é uma menina, explicar o funcionamento biológico de um corpo, de uma mulher, de uma menina. Explicar que como é que nós vamos gradativamente. Porque a questão não é só questão fisiológica, é questão psicológica.
Tem pessoas que têm desenvolvimento, a maturação mental um pouquinho mais além daquilo que nós estabelecemos, neste caso, como maioridade. Às vezes nós não lidamos com pessoas que nós sabemos que esta pessoa aqui tem uma deficiência em compreender certos aspectos, que não consegue interpretar certas atitudes. Portanto, isto tudo tem que entrar no mesmo pacote. Então, o Merson perguntava, como é que podemos... O que é que pode ser feito? O que é que pode ser feito? A questão da sensibilização. Temos que conversar com as comunidades. Explicar que uma criança é criança, uma adolescente, uma jovem, uma mulher é mulher. Que estas têm necessidades específicas para cada idade. E que estas, acima de tudo, precisam primeiro passar por todas as etapas da infância, depois ter a escolarização. Explicar que a escolarização para estas meninas é importante para o seu crescimento como pessoa, como profissional. Explicar que o casamento não é o fim último, o casamento é o percurso de uma vida. Ele pode acontecer como também pode não acontecer. A mulher, sem se casar, não deixa de ser mulher. A mulher, se não tiver filhos, não deixa de ser mulher. Portanto, temos que sensibilizar as comunidades, as pessoas, de que nós somos seres humanos e, acima de tudo, o ser humano precisa ter voz própria. Precisamos conversar e saber quais são as aspirações daquelas pessoas. Nós, infelizmente, vivemos num país, como eu já disse, de literacia, que a pobreza nos persegue, que muitas vezes nós olhamos para a menina como moeda de troca, para que nós, como encarregados de educação, possamos ter mais uma vaca, possamos ter um dinheirinho extra, podemos ter uma bebedinha, um dinheirinho. Mas e o sonho desta criança? Onde é que a gente deixa? Portanto, são muitas questões. Exato. Tudo bem. Falou muito bem aqui que já trabalhou a nível do meio rural. Sempre que a mulher que está lá nas regiões recônditas do nosso país tem tido a possibilidade de participar na política ativamente para mudar a consciência do nosso país politicamente? Parcialmente sim. Parcialmente sim, porque existem programas sociais que muitas vezes vão às comunidades e fazem auscultações. Mas eu digo-lhe parcialmente porque, pela minha experiência de trabalho, eu quando estava no Centro de Integridade Pública, nós fomos fazer um trabalho de levantamento dos anseios, das necessidades das comunidades reassentadas pelos projetos da indústria extrativa. E o meu foco como antropóloga e como especialista na área do género foi trabalhar mesmo com mulheres, para as mulheres. E neste âmbito do meu trabalho era perceber quais eram os seus anseios, quais eram os seus passos de participação cívica e como elas se sentiam dentro desses espaços, como é que elas preenchiam esses espaços. Pela experiência que eu tive, elas não têm esta representatividade. Pese embora participem, elas não se sentem representativas. Isto por quê? Porque só para o Emerson ver, num ambiente onde está-se a fazer uma escutação, muitas vezes nessas comunidades, eles separam os homens das mulheres. Outra questão, os horários em que são definidos para se fazer essas escutações são horários em que geralmente as mulheres estão nas lides domésticas. Portanto, as escutações aconteciam entre 8 da manhã e 1 da tarde. Nestes horários, as mulheres estão em casa a preparar os filhos para a escola, a limpar a casa, a preparar as refeições, na lide da machamba. Portanto, a participação destas era limitante em função das suas responsabilidades sociais. Portanto, elas não estão representadas como moldura humana, coexistente, mas dizem que têm participação, porque aparece uma aqui, outra ali, uma ativista social de acolá, uma diretora administrativa dali. Portanto, elas não são representativas. E elas sentem que os seus anseios, os seus desejos, os seus pontos de vista, muitas vezes não são tidos em conta. Clélia, eu vou lhe colocar aqui um desafio. Vamos lá supor que é assessora do governo
para a área da igualdade de género, por exemplo. Que políticas iria propor a primeira ou que conselhos daria para uma maior inclusão das mulheres? A primeira, sim. Ok. Vamos lá. É desafiante. Exato. É desafiante, Emerson. É desafiante porque, primeiro, nunca me vi com um quadro do governo, nem com uma figura política, Exato. tomando decisões. Porém, me traz aqui o desafio, olhando principalmente para a questão da violência baseada no género. Fala-se aqui que temos que ter políticas mais rígidas, ou melhor, penas mais rígidas, mais severas. Mas, no meu ponto de vista, como se eu tivesse essa oportunidade, mas é uma coisa ideológica que eu vou falar, porque não tenho muitas propriedades hegemônicas para falar sobre este universo. Portanto, uma das questões seria o empoderamento da mulher. Porque é algo que eu advogo o empoderamento da mulher, que é possibilitar a mulher de participar nos espaços públicos de decisão. A todos os níveis. Quer básico, quer intermédio, quer superior. Eu queria até, de certa forma, eu não gosto de falar de cotas, porque acho que as cotas são uma espécie de compensação. E o nosso país ainda não pode falar de compensações, porque de uma forma representativa ou menos representativa, sempre tivemos mulheres nos cargos de governação. Portanto, eu acho que era possível, sim, trazer aqui programas de empoderamento da mulher, quer a nível da área da saúde, quer a nível do micronegócio, quer a nível da educação e quer a nível da questão agrícola. Nós temos vastas extensões de terras. Nós, tradicionalmente, sobrevivemos em função da agricultura. Portanto, creio eu que o empoderamento da mulher poderia ser feito a nível destas áreas das quais fiz menção e sem deixar, acima de tudo, da questão da formação. Porque, se o Messon for ver a mulher ou a rapariga, são aquelas que mais se ressentem quando há algum problema, quer de nível econômico, quer de nível social, quer de nível, como posso dizer, de intempéries. Olha só, num fato muito objetivo, quando uma rapariga fica grávida, por exemplo, às vezes acontece que entre colegas as pessoas se namoram e etc, ou um contato físico, e depois a rapariga fica grávida. Quem é impingida a abandonar os estudos? É a rapariga. Muitas vezes esta rapariga, quando não é expulsa do ensino, ela é obrigada a frequentar o curso noturno. Ainda assim, temos a questão da segurança. Como é que nós vamos garantir que esta rapariga vai frequentar o ensino noturno, grávida, enquanto nós temos um problema sério de segurança no nosso país? Portanto, eu aqui estou a abrir o leque. Existem várias áreas de intervenção para que possamos dar um empowerment às mulheres. Entretanto, sabemos das vicissitudes do nosso país. Mas isto não nos impinge a não desenvolvermos políticas práticas, projetos objetivos. Eu digo projeto porque o projeto é uma cena bonita, né, Emerson? Porque o projeto tem que ter uma periodicidade. É diferente de uma lei. Uma lei dura vários anos, depois leva o seu tempo para ser ratificada, etc. E tal. Mas projetos e programas são coisas são ações de curta duração que nós, dentro deste período, podemos medir aquilo que está a funcionar, aquilo que não está a funcionar. E dentro deste tempo cronológico, podemos mudar a nossa abordagem. Portanto, eu creio que se eu tivesse esta possibilidade, claro que eu teria que estudar melhor o contexto, mas havia de propor, claro, uma intervenção nesta multiplicidade de áreas que, combinadas, poderiam trazer efeitos positivos. Clélia, disse aqui no início, de forma rápida e breve, que conhece muitas mulheres líderes em Moçambique nas mais diversas áreas. Eu gostava que me citasse o nome de algumas que acha que têm relevância para si, na sua opinião. Gosto muito desta pergunta.
Eu sou, como posso dizer, como se diz a expressão, sou suspeita, porque eu nunca exerci nenhum cargo governamental. Sim. Eu sempre exerci minha atividade na sociedade civil. Portanto, a minha visão holística é limitada também, pese embora o termo holístico seja abrangente. Mas eu vou aqui citar alguns exemplos de 2 mulheres, não vou me estender muito mais. Sim. E se me permitir também vou citar exemplo de 2 homens. A primeira seria, não por ordem hierárquica, Sim. mas Aleatória. a Denise Namburito, que ela é a fundadora e a diretora executiva da Noite. Ela é uma champion, uma mulher que se destacou e foi premiada a nível nacional e internacional, acho que a distinção vem a nível internacional, de combate à corrupção. Esta, para mim, seria uma das figuras, para mim, emblemáticas de extremo relevo, a qual saúdo e aplaudo o seu trabalho. A outra seria uma ativista social, que tem um perfil acadêmico. Atualmente, se não me falha a memória, ela é secretária executiva do Observatório das Mulheres, igualmente é a presidente da Rede de Mulheres Jovens Líderes de Moçambique, Quitéria Gringana. É uma mulher extremamente eloquente, jovem acima de tudo, é bom salientar este aspecto, que está antenada com o seu tempo, que conhece a realidade, é uma mulher que, para além de fazer críticas à governação, ela também apresenta soluções. Porque muitas vezes com o qual nós lidamos, a realidade é de... fala-se muito de oposição, não gosto de falar disso, porque se eu falasse de oposição estava aqui a tomar partido de um partido do qual me considero apartidária, neste momento. Mas, embora ideologicamente tenha uma criação vinda do partido de Frelimo. Não tem nada a ver com a cor. Foi uma mera coincidência. Foi a calha, uma mera coincidência. Mas, filosoficamente falando, neste momento me considero apartidária. E a Quitéria Gringana tem muita lucidez naquilo que ela traz como constatações sociais e, acima de tudo, o amálgama das contribuições que ela traz para soluções de problemas sociais, políticos e econômicos. Ela é uma mulher versátil. Ela tem um escopo muito abrangente sobre a nossa realidade. Por isso eu faço uma salva de palmas e pronto, e a referencio como uma mulher de garra. Entrando já na componente, porque a questão aqui tem que ser equidade de gênero. Okay. Eu vou citar uma figura, talvez pode não ser proeminente para a nossa sociedade moçambicana, mas chama-se Pedrito Cambrão. Ele é professor, doutor e pesquisador. Ele dirige atualmente, ele é membro da direção, é o diretor da Unizambeze, no departamento de pesquisa e extensão de pós-graduação, e ele é da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Portanto, o Pedrito Cambrão, ele tem uma veia teológica, é um homem extremamente eloquente, teve a sua formação em Portugal, fez o doutoramento na área da sociologia e tem contribuído grandemente para a ciência em Moçambique. Ele tem feito trabalhos memoráveis e tem se posicionado condignamente na nossa haste social. Para fechar o meu leque, seria o Custódio Duma, o doutor Custódio Duma, que é um jurista de profissão, um defensor nato dos direitos humanos e que assumiu, anos atrás, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que fez um trabalho memorável e é uma pessoa com a qual faço a vénia e tem estado sempre na haste pública a dar o seu contributo e a fazer a diferença, em termos gerais. Exato. Clélia, acredita que a sociedade civil em Moçambique participa realmente no processo governativo? Ou seja, falo concretamente no processo de tomada de decisões. Sim. Faz
Participa? Participa porque dá o seu contributo, pese, embora nos últimos 2 anos tenha havido uma tentativa de se limitar o espaço de participação civil deste grupo. Muito recentemente, por causa da questão dos branqueamentos de capitais, houve uma necessidade de que as organizações da sociedade civil deveriam cumprir um certo requisito de normas e obrigações com relação aos fundos dos doadores, quem está a doar, e tem que apresentar relatórios trimestrais, semestrais, anuais, e se caso não apresente estes dispositivos, incorrem o risco de que as suas organizações sejam encerradas. Portanto, é um pouquinho dúbio que uma sociedade que se diz democrática, multipartidária, depois de muitos anos desta experiência das organizações da sociedade civil, venha se fechar neste momento, usando uma desculpa do branqueamento de capitais, do financiamento ao terrorismo. Portanto, o terrorismo é algo recente, mas embora não tão recente, 2017. Quer dizer que antes disso não havia branqueamento de capitais. Quer dizer, há aqui posicionamentos que não são muito execuíveis, não coadunam com aquilo que se pretende. Pode haver, sim, uma questão um pouquinho obscura, nós não sabemos. Eu não ando nos meandros da governação e nem ouso opinar sobre estes aspectos, porque sou leiga na matéria, mas no meu entendimento de cidadã, a mim não me parece que num estágio em que estamos, de participação cívica e de incremento e de existência de várias organizações da sociedade civil, quer nacionais, quer estrangeiras, nós tenhamos agora este botão de afinamento de como é que deve se fazer, onde deve se fazer e ainda por cima devemos esperar pela aprovação de outrem. Porque, existem instituições, mas as instituições são governadas, são geridas por seres humanos. Portanto, nós estamos aqui reféns do bel prazer de quem está lá a fazer o seu trabalho. Eu posso não gostar do imerso. Tivemos uma animosidade no passado, quem sabe. O Imerson tem uma organização e eu digo, olha, acho que mesmo que o Imerson tenha submetido o relatório trimestral, eu acho que este relatório aqui está dúbio, não há clara evidência de onde vêm os fundos do apoio ao Imerson, entretanto. Portanto, é um pouquinho aquilo que o Imerson perguntou. Participação? Sim. Eu vou lhe dar um exemplo claro da minha participação a nível da sociedade civil, no âmbito da minha vinculação ao Observatório Cidadão para a Saúde, que nós, na altura, fizemos uma advocacia em prol da retirada da proibição do acesso à unidade sanitária em função da indumentária. E foi algo muito bem conseguido. Portanto, tivemos um diálogo frente a frente com o governo, com o Ministério da Saúde, neste caso em particular, que foi muito bem aceito, que tivemos a reciprocidade, tivemos uma resposta. E a resposta não veio para nós como sociedade civil, como organização, mas veio para o cidadão, que é o fim último, que eram os mais lesados, que eram os que sofriam as sanções, que não podiam aceder ao serviço de saúde, numa conjuntura como a nossa, onde os centros de saúde são pouco apetrechados, onde há falta de medicamentos, há falta de insumos, há falta de pessoal, até água. Falta nas unidades sanitárias. Casas de banho para as necessidades fisiológicas, nessas unidades sanitárias. Portanto, o Emerson perguntou, volta à questão. Sim, a sociedade civil está a desempenhar o seu papel, pese embora em alguns momentos tenha que bater frente a frente com o governo, sim. O faz muito bem e o espaço está muito bem conquistado. Já passou por algum problema em relação à indumentária e à forma de se apresentar? Olha, na unidade sanitária, já. Principalmente em outros ministérios, por exemplo, o Ministério da Educação. Na altura eu me lembro
Eu acabava de chegar do Brasil e precisava, na altura, fazer a equivalência. Portanto, eu me lembro de ter ido, era com uma blusa considerada cava, não era de alça fina, mas era uma blusa que deixava os braços, não os ombros à mostra, e não me foi permitido entrar no Ministério da Educação. Porque, segundo a retórica da pessoa que me recepcionou à porta, nem sequer excedi a recepção. A pessoa que me recepcionou à porta disse que eu não estava vestida condignamente para aceder aos serviços do Ministério. Pelo amor da santa. Nós vivemos num país tropical. Nós não temos isso legislado. Não está na Constituição da República, não está no Código de Conduta. Existe Código de Conduta, sim. Código de Condutas para os funcionários das instituições. Nós respeitamos isso, não entramos com... Mas eu como utente. As pessoas não sabem quais são as minhas condições. As pessoas não sabem da minha origem. As pessoas não sabem das minhas posses. Eu posso não ter um par de sapato e vir de chinelos. Eu posso não ter um casaco e vir apenas da blusa que eu possuo. Eu posso vir de capulana e de lenço. E por isso não posso aceder a um serviço público. Portanto, é um problema que nós ainda temos a nível estrutural. E isso é para todos os ministérios. A da saúde, o edifício da saúde ainda hoje, o Ministério da Saúde, ainda temos estes impasses. Mas conseguimos, pelo menos como sociedade civil, quebrar a nível da saúde. Mas ainda lidamos a todos os níveis, a todos os outros ministérios. Clélia, o Estado moçambicano ainda não reconheceu formalmente a Lambda e eu gostava de saber que opinião tem a respeito disso. E se acha, já não na senda, se acha que os direitos das minorias sexuais são reconhecidos em Moçambique? São duas perguntas. Bom, acho que é um empobrecimento do nosso Estado não reconhecer a existência de pessoas. Antes de uma associação existem pessoas, cidadãos. E são cidadãos com direitos que estão plasmados na Constituição. Em detrimento das suas opções ou direções sexuais. Empobrecimento do nosso Estado. Não reconhecer. Agora, dizer se estes grupos conseguem se manter, fazer aquilo que é o seu trabalho, é uma luta quase que inglória. Eu já trabalhei, na altura, com o Observatório Cidadão para a Saúde e depois também na Médicos Mundo, com esta organização, a Lambda. Eles são um grupo que não somente estão a reivindicar pelo direito de terem direitos, pode parecer redundante, mas não é redundante. Não é redundante. Pelo direito de terem direitos, mas que também estão a agir como atores sociais, como pessoas que trabalham em prol do crescimento e desenvolvimento do nosso país. São pessoas, antes de tudo. Nós não podemos, como pessoas, como dirigentes, como governo, olhar para aquelas que são as nossas limitações e aspirações e dizer, por exemplo, eu não gosto deste porque é gay, é lésbica, porque é transexual. Onde é que entra a sua pessoa na vida desta pessoa? Nós somos cidadãos, temos que respeitar a Emerson. O Emerson pode gostar, por exemplo, o Emerson eu sei que como és meu amigo de muitos anos, eu sei que tu és fã de Sporting. Eu sou do Benfica. E nem por isso nós nos tornamos inimigos. O Emerson pode ser do partido X, eu do partido Y. Mas nem por isso deixamos de respeitarmos, respeitar a opinião uns dos outros. E as pessoas têm que ter muito clara uma coisa, que a orientação sexual não é uma depravação, é uma identidade. É algo que você adquire, ou às vezes nasce consigo. Há pessoas que não se reconhecem no próprio corpo em que nasceram. Posso ter nascido com os órgãos genitais de uma mulher, mas o meu mindset, o meu comportamento, a minha percepção de eu como Clélia, ser de um homem. Mas estou presa no corpo em que nasci.
Portanto, uma coisa é definição sexual. Biologicamente, nós somos homens e mulheres, pelos órgãos que nos constituem. Mas existe a questão de gênero, é uma questão identitária, são papéis sociais. O gênero é um papel social, foi algo construído. Na nossa sociedade, o gênero masculino é forte, não chora, é provedor. Existem outras sociedades e outras culturas que estas características são atribuídas à mulher e não aos homens. Portanto, a questão aqui de gênero são papéis sociais que podem ser... E os papéis são construídos, não podem não, eles são construídos. E fim da história. Não podemos nós aqui dizer se este tem mais direitos ou menos direitos. São pessoas, são cidadãos nacionais com direitos e com deveres. Portanto, devem ser respeitados e devem ter a sua representatividade mas não é o que acontece. Não, claro que não é o que acontece. Se, o Emerson fez muito bem a questão e já esmiuçando a resposta. Não são reconhecidos. Ainda. Mas acredito eu que estamos a passos largos, que estes grupos, que não é o único âmbito, existem várias outras associações a nível do país como um todo, estas associações passarão a ser reconhecidas e terão o devido respeito que merecem. Continua sendo a presidência aberta. Pois bem, Clélia, uma das coisas que a juventude tem, nós acompanhamos as redes sociais, temos visto muitas manifestações da juventude nas redes sociais e o que acontece nos últimos tempos, inclusive já fiz uma questão com um dos meus convidados, se era a favor da legalização ou não da poligamia, mas nas redes sociais fala-se de legalização por exemplo, como é que se diz? Da suruma, fala-se da legalização de muitas outras coisas. Acha que estamos numa altura em legalizar algo do gênero, algo parecido a isto? Seria o que, como prioridade na sua opinião e por quê? Não vamos nos esconder por detrás daquilo que a gente considera ser mais adequado ou menos adequado. Exato. Nós vivemos num país poligâmico. Por excelência. Pese embora a poligamia ainda não seja legalizada formalmente, ela é praticada. Eu, como Clélia, sou a favor da monogamia. Mas sou, antes de ser, ou melhor, primeiro sou Clélia, depois sou uma cientista social. Eu faço a leitura, o enquadramento da sociedade na qual eu vivo. Portanto, não podemos também tapar o sol com a peneira. Dizer que a poligamia não é algo recorrente, é algo que não vai deixar de existir, ela sempre existiu. Antes de ser considerada antes de ter a categorização de poligamia como tal, ela existe, ela é contemporânea ao nosso tempo e ela vai nos transcender. E isto não vem só a ser a nível da sociedade moçambicana, é em todos os lugares do mundo. Os homens, a maioria dos homens, tem a esposa e depois tem uma amiga, uma amante, tem uma prima, etc. e tal. Portanto, se eu sou a favor ou não da poligamia, meu posicionamento é claro. Eu sou uma mulher monogâmica e como família eu quero ter uma família monogâmica. Mas eu tenho que saber que existe um modus vivendi operandi culturalmente abalizado que é propenso a estas práticas. Portanto, se eu haveria de legalizar, caso tivesse a possibilidade, eu diria formalizar. Se formalizar é legalizar, eu já não entendo muito termos jurídicos, mas eu havia de formalizar porque é algo tão tangível, é reconhecido, é vivenciado e é sacramentado muitas vezes, tem a bênção. Muitas vezes, quando o homem tem a esposa e depois tem não gosto de usar o termo casador, é popular, mas que tem a concubina, se assim quisermos usar os termos europeus, a concubina. Esta concubina, ela era conhecida socialmente, porque a sociedade a conhece, sabe que ela existe, e dessa relação muitas vezes já devem filhos.
E estas coisas de dizer bastardos, para mim não existe filho bastardo. Filho é filho e ponto final. Se ele vem dentro do casamento, fora do casamento, filho é filho, não tem nomenclatura para tal. Portanto, estes filhos têm os mesmos direitos que os filhos que vieram dentro da relação matrimonial. Entretanto, se nós não anularmos a existência destas crianças, se nós não quisermos anular a existência desta mulher, portanto, há que haver um reconhecimento como tal. Agora, trazer isto para a lei da família já é outro assunto. Sim. Reconhecimento tem que ser feito, porque senão estamos a ser hipócritas, a negar algo que é visível, tangível, reconhecido. Clélia, como Clélia aceitaria? Eu não. Eu, como mulher, jamais aceitaria de ver Mas uma a doutora Clélia, nem doutora, nem menos doutora. sendo cientista, Cientista social, eu sou antropóloga, mas onde começa a minha antropologia, termina o meu eu. Eu jamais estaria numa relação poligâmica. Porque, mas defende que precisa de se formalizar. com certeza, Pronto. com certeza. E olha, vou-lhe abrir outro escopo, porque se fala-se da poligamia, mas não se fala da poliandria. Sim. Ela é existente no nosso país. Tudo bem que mais no norte do nosso país, mas ela é existente. Portanto, nós trazemos o debate da poligamia, também temos que trazer o debate da poliandria. É simultâneo. É simultâneo. Porque aqui não pode haver dois pesos e duas medidas. Aqui é um peso e uma medida. Tchá! Vamos fazer esse match. Se é valorativo para uns, é para outros também. Neste caso, para outras. E nesse caso é a favor. Olha, eu não sou a favor. Eu respeito a existência e apoio a formalização. Portanto, se apoia a formalização da poligamia, igualmente da poliandria. Então não pode haver dois pesos e duas medidas. Exato. Clélia, que Moçambique gostarias de deixar para os teus filhos, netos e bisnetos? Moçambique próspero, livre da violência, da corrupção, do desemprego, da iliteracia, do desamor, livre da fraca vontade política, muitas vezes, de fazer-se isto dar certo. Eu almejo tanta coisa para Moçambique. Sobre a tese de Emerson, muitas vezes as pessoas me perguntam: Clélia, tu te fizeste a tua vida acadêmica toda fora de Moçambique. Desde a licenciatura ao doutoramento eu fiz fora de Moçambique. Me perguntaram muitas vezes: por que não ficaste por lá? Eu sempre disse: olha, o meu projeto de vida não era lá. Pese embora em algum momento tivesse sido concretizado lá. Mas quando eu saí, a minha perspectiva era de voltar para cá. Era de investir no meu país, era de fazer com que o meu país dê certo, era de contribuir. Por muito pouca, muito fraca que seja a minha contribuição, mesmo ser a contribuir, porque os meus pais investiram em mim. Eu venho de uma família de campesinos, se assim quiser dizer. Os meus pais vieram das áreas rurais de Moçambique. Portanto, os valores que meus pais me deram foi de amor ao próximo, à educação e, acima de tudo, ser altruísta. Fazer algo em benefício do outro. Portanto, é este Moçambique que eu almejo. Hoje em dia, Nelson, estamos a ter fuga de cérebros. Antigamente nós dizíamos que quem está a sair de Moçambique são as pessoas com fraca instrução, vão trabalhar para as minas da África do Sul, que vão trabalhar, fazer trabalhos, entre aspas, de acompanhantes no Dubai e etc. e tal. Sempre olhando para estas migrações como migrações de baixo nível. Hoje em dia já não. Nós temos fuga de cérebros. Os cérebros estão a ir embora, porque não temos a ter espaço. O espaço de ação, o espaço de atuação. Porque, pese embora o governo esteja a fazer a sua parte, está a fazer a sua parte. É muito bom que eu faça, mas ainda assim não é suficiente. O jovem hoje está tão frustrado, está tão imbuído de rancores, ansiedades, pânicos, medos, que tu percebes que já não existe um projeto da juventude. Olha,
Estou a falar isto não na conjuntura de como um todo, mas estou a falar principalmente daqueles que estão apartados do desenvolvimento tecnológico, que não estão na arte social. Não estou a falar de ti, Emerson, que és um empreendedor, estou a falar de mim, de Clélia, que tive oportunidade de estudar, sou uma doutora. E mesmo tendo as competências que tenho, enfrento vários desafios. Mas achas que não estás a ser valorizada? Com certeza não. Por aquilo tudo que tu aprendeste, não estás a conseguir implementar no teu país? Com certeza não. Com certeza não estou sendo valorizada à altura daquilo que eu ainda posso dar, que posso oferecer ao meu país. Isto frustra-te? Com certeza. Com certeza que me frustra. E vais perguntar agora, falaste da fuga de cérebros, não estás a pensar em fazer este movimento? Pensei, muito recentemente. Pensei muito. Eu retornei ao país em 2017. Neste percurso me casei, tive um filho. E hoje, na situação que estou, graças a Deus sou uma empreendedora, pese embora tenha os meus desafios para conseguir o meu universo de trabalho, minha clientela, etc e tal, porque sou consultora independente, mas enfrento os desafios tamanhos que às vezes já nem sei como que vou prover para a sustentabilidade da minha vida, da saúde do meu filho. Portanto, óbvio que já pensei, muito recentemente, justamente porque como me tornei mãe muito recentemente, eu pensei, não é isto que eu quero para o meu filho, poxa, não foi isso que eu almejei para a minha vida, não foi para isso que eu me preparei. Frustra-te o facto de os países onde estiveste, tu olhares para coisas básicas que aqui em Moçambique é como se fosse luxo? Com certeza. Transporte. Olha, transporte é um exemplo claro e taxativo. Como é que nós, ainda, em pleno século XXI, temos my loves, temos chapas que nem assentos para os usuários conseguem prover, que nem nas paragens tem casa de banhos públicas para os utentes usarem, que nem as próprias vias de acesso às estradas estão em condições. Portanto, isto me frustra por completo. Falou-se muitas vezes do transporte ferroviário, do transporte terrestre, do metro, melhoramento do transporte público com importação de mais viaturas. Mas essas viaturas chegam ao país, estas viaturas não têm manutenção, ou se tem é deficitária, ou porque se são importadas depois não tem peças, viram museu. Quantas vezes não vimos acidentes ali na 25 de setembro? O autocarro vir sem freios, vai bater contra uma parede, arrebenta qualquer carro pela frente. Falta de manutenção. Os próprios funcionários passam por reciclagem. Qual é o critério? Portanto, temos vários problemas, mas o transporte para mim é um dos mais crassos porque nós precisamos de mobilidade. As cidades crescem, as comunidades se desenvolvem com vias de acesso, com meios de transporte. Nós precisamos ter mobilidade. Sem mobilidade não podemos fazer nada. Sente que a juventude atual de Moçambique está preocupada com o desenvolvimento do país? Estamos. Quando falo de juventude, eu não me aparto disso. Estamos muito preocupados. Estamos a tentar fazer alguma coisa. Estamos de veras preocupados e estamos a conta-gotas fazendo um pouco, mesmo tendo algum impedimento por parte daqueles que acham que somos tão jovens que não podemos fazer bem. Portanto, eu acho que sim, estamos. Estás aí agora o Petersburgo, é um jovem, nosso contemporâneo, crescemos juntos, está a fazer um trabalho memorável. Tudo bem que os desafios são tamanhos, não podemos pedir que ele seja Jesus Cristo que resolva os problemas do país como um todo, mas está a fazer a sua parte. Um exemplo clássico deste. Exato. Clélia, tocou na questão do transporte, eu vou querer que fale também com soluções, que traga soluções para a criação, para o problema do transporte, mas também gostava que, a partir das experiências que teve a nível dos países, vamos lá falar da América Latina, um pouco da Europa, que bons exemplos poderiam ser tirados desses países para desenvolver em Moçambique nos setores da educação, saúde e transportes? A tua pergunta é complexa, vou tentar não perder o fio da meada. Sim. Trazendo um pouquinho de soluções
para cada um destes setores. Eu vou começar pela educação. Emerson, te lembras que na altura que nós tivemos o nosso ensino primário, haviam 3 turnos. Era das 6 às 10, das 10 às 13, das 13 às 17. Eram 3 turnos. E depois, à noite, ainda tínhamos o curso noturno. O curso noturno, que era de alfabetização. Exato. O que aconteceu com isto? Os idosos, os mais velhos, já não precisam mais aprender. Quer dizer, paramos no tempo. Olha, há pessoas que, na altura, tiveram que abrir mão dos seus próprios sonhos para criar suas famílias, para criarem impérios, empreender, ou viverem suas vidas em função das suas necessidades. E hoje em dia, por exemplo, já não temos mais o curso, alfabetização. E por quê? Com tantas facilitações que temos hoje, manuais, internets, etc. e tal. O mundo está tão global que nós temos acesso à informação vinda de todos os lados, de todas as vertentes. Acabou-se com o curso de alfabetização. Deixamos de ter aquelas pessoas que precisam de ser alfabetizadas? Não. Ainda na senda da educação, nós temos tanta madeira, que é espoliada, traficada. Uso o termo traficada sim, porque sai legalmente do país, então é tráfico. E temos crianças hoje ainda sentadas ao chão. A madeira muitas vezes, algumas vezes no caso, é apreendida, mas o que é feito desta madeira? Isto devia reverter-se a nós, os cidadãos, necessitados. Mas não é feito nada disto. Nós nem sabemos o que é feito com a apreensão da madeira. Só sabemos que foi apreendida. Não há transparência. Não há. Aprende-se a madeira e pronto. Do processo. Não temos mais o feedback, não sabemos o que foi feito, que destino foi feito, se foi revendida, para que destino se deu o dinheiro da apreensão da madeira. É um caso. Isto estou falando de educação porque, na minha ótica de solução, poderíamos drenar esta madeira apreendida para a construção, ou melhor, a fabricação de carteiras ou até a construção de novas escolas. Se não construção, porque não existe budget, não existe orçamento, apetrechamento, que seja. Vamos lá trabalhar também com a formação dos docentes, dos professores. Eu não sei qual é o critério que se tem hoje para avaliar o nível de qualidade da formação dos professores. Nós tendemos hoje a ver muitos casos de professores e escolas que aliciam as alunas em prol de notas, para que elas subam suas notas, então elas são obrigadas a fazer favores sexuais por tal. Onde está a deontologia profissional neste ambiente? Algo está a falhar. Não vou adentrar mais no quesito educação, porque para mim é a base de sustentabilidade, de crescimento de qualquer país. Mas ainda vou saber, só o último aspecto, né, que o quesito educação está correlacionado com os quadros, ou melhor, os estudantes. Nós estudamos quantos anos? 12º, mais 4 faculdades. Quantos anos? 16? Por aí, quase 20. Quase 20. Por aí. E quando nós saímos muitas vezes da faculdade, nós não temos competências técnicas, nós temos competências teóricas. E pede-se que alguém que está a sair da faculdade já tenha anos de experiência para exercer atividades laborais, pelo amor de Deus. Isto não é execuível. Que solução? Vamos lá criar laboratórios, ou como é que se chama? Tem um termo muito específico para o efeito. Tem alguns centros que a gente chama são de probatórios, experienciais, que os jovens podem ir no âmbito da frequência do ensino superior, possam ir fazer estágios, possam desenvolver alguns trabalhos. E esses trabalhos também têm que ser reconhecidos, têm que ser remunerados. Pelo menos com transporte, que é um problema no nosso país. Pelo menos com lanche. É importante que nós tenhamos alguma forma de possibilitar que este jovem tenha uma compreensão real do mundo que ele vai enfrentar, se ele, a partir da sua escolarização, já tiver também uma componente profissional agregada. Não precisa chegar até 4º ano da licenciatura. No 2º ano,
vai instrumentalizando o cidadão. Ele vai acompanhando a parte teórica, conciliando com a parte prática. É um match perfeito. Não tem como dar erro. Isto acontece no Brasil. Há o exemplo que o Mercer perguntou. Eu, quando estava no Brasil, já no meu não foi segundo ano, foi segundo semestre, haviam centros de investigação dentro da universidade. Eu me lembro de eu ter feito parte de um grupo de pesquisa sobre estudos indígenas. Eu visitei acampamentos indígenas quando estava no Brasil. Eu visitei, porque fazia parte da componente acadêmica. Então, eu tinha teoria, eu sabia que, olha, os índios são um grupo nativo deste contexto social, que viviam assim, que enfrentam estes problemas sociais, mas eu precisava, em loco, ver como é que eles viviam, como é que era a questão da sua alimentação, a dieta alimentar, como é que eles organizavam o seu grupo, como é que eles tinham acesso à saúde, quais eram as dificuldades de acesso aos seus direitos, à sua terra. Eu fui ficar com eles durante uma semana. Portanto, voltei com uma bagagem muito maior do que aquela componente teórica. Então, nós estamos aqui a precisar criar sinergias, não só entre as universidades, mas também as empresas, igualmente criar convênios. Nós estamos na África Austral, nós temos vários protocolos de colaboração. Por que não podemos fazer esta componente científica? Não é? Não temos nada a perder. Nós só temos a ganhar. Quando um cidadão sair da faculdade, ele já tem a componente prática do que deve fazer e como deve fazer. Claro que em todos os desafios que a gente vai enfrentar na vida, a gente sempre vai aprendendo alguma coisa. Eu, por exemplo, quando entrei para o Centro de Grade Pública, ganhei aptidões das quais eu não tinha. Não é? Comecei a olhar para um prisma diferente daquilo que eu tinha sido formada. Olhei para uma antropologia mais de governação. Eu vinha de uma antropologia mais culturalista. Ganhei aptidões com isso. Quando entrei para o Observatório Cidadão para a Saúde, eu ganhei uma componente da gestão das políticas de saúde. Algo que eu desconhecia por completo. Falava, tal mulher, saúde vai de mal a pior. Mas quanto é que se investe na saúde? Como é que se faz a gestão? Qual é a transparência? Quais são as prioridades? Portanto, é um amálgama de possibilidades de opções que nós temos de beber dos países. E não venham me dizer, não faça comparação. A questão não está a fazer comparação, não. Estamos a dizer, ir ver o que acontece de bom no outro lugar e trazer para cá, de acordo com a nossa realidade, com o nosso contexto, com o nosso budget e com a nossa capacidade também. Porque, não vamos querer inventar a roda já foi inventada. Portanto, eu acho que nós temos muita capacidade, a juventude está com tudo em cima para o fazer e só precisa mesmo de espaço. E o Emerson ainda falou questão da agricultura, pois não? Não, toquei aqui em 3 pilares. A educação, saúde, a saúde e transportes. Já falei de transporte. Já falaste? Já falei. Saúde. Acabei de esmiucer assim. De forma leve, passaste por lá? Eu passei por lá, mas a saúde... Usas o Serviço Nacional de Saúde? Uso. O hospital público? Com muita frequência, por uma experiência particular. Tenho um filho que tem necessidades especiais e que precisa semanalmente aceder aos serviços de saúde e o faço. Eu posso dizer que a nível de serviço de saúde, o nosso país é um dos pioneiros. Nesta área? Na prestação de serviços de saúde gratuitos, entre aspas, porque nós pagamos ainda taxas moderadoras. Portanto, claro, existem dentro do setor da saúde alguns serviços especializados pelos quais temos que pagar. Pese embora Moçambique tenha esta componente mais coletiva, ainda enfrenta grandes desafios, principalmente que é na própria prestação dos próprios serviços, que é dos profissionais de saúde, o rácio deixa a desejar. Há questões dos diagnósticos. Nós levamos muito tempo, tanto tempo, para poder ter um diagnóstico. Isto mina qualquer possibilidade de que tu venhas a ter uma terapia bem-sucedida. Isto é um problema muito sério. Só para teres uma ideia, para tu fazeres um exame médico,
tu tens que fazer uma marcação. E por vezes nem podes ter a marcação feita para aquela semana. Pode ser que haja uma vaga daqui a 3 semanas. E o teu estado é grave. Precisa de intervenção imediata. E tu não tens o diagnóstico. Isto é extremamente crucial. Isto mina vidas. Ainda é um dos grandes problemas que o setor da saúde tem. Ainda vou dizer, igualmente ao setor da educação, é a questão de se não se pode construir novos centros de saúde, que se apetreche os existentes. Não é possível que o centro de saúde, a nível nacional, ou melhor, a nível do país como um todo, não tenha uma maternidade. É necessário, maternidade. Nós estamos a nascer, graças a Deus, temos uma fertilidade bem concebida, senão estamos vivos. Mas é importante que nós também saibamos recepcionar estas chegadas. O Ministério da Saúde faz uma campanha de advocacia muito ferrenha, de que nós temos que fazer os partos institucionais, porque prevenimos mortes, temos melhor atendimento, maior resposta a possíveis complicações. Mas em contrapartida, nós temos que andar, as pessoas nas comunidades têm que andar até 13, 15 quilômetros para ter acesso a uma maternidade. Portanto, temos que rever isto. Ou se não pudermos, por favor, vamos formar as parteiras alimentares, as matriarcas. Elas também sabem o fazer. O que é que podemos fazer? O Ministério da Saúde pode dar formação. Ele já o faz, já fizeram há muito tempo e podem continuar a fomentar esta abordagem e dar insumos, luvas, tesouras, álcool, de forma que estas mulheres também possam responder numa primeira instância para depois referenciar as unidades sanitárias como um todo. Exato. Clélia, um dos maiores problemas também, que são tantos que nós temos aqui no nosso país, é a questão da habitação. Tem casa própria? Não. Mas acredito que quer ter, ou já quis ter. Caríssimo, sonho com as isto. maiores dificuldades que enfrenta para tal? Primeiro, disse que neste país a terra não está à venda, mas está. Porque para adquirir meu terreno eu tive que pagar. Okay. Portanto, paguei. A outra questão é a burocracia para o licenciamento, a autorização para a construção de casa própria. É extremamente burocrático. Primeiro tu tens que pagar o DUAT, depois do DUAT tens que submeter o projeto para aceitação, depois do projeto tens que... Só o projeto em si tem que ter uma combinação de atores. É um engenheiro, é um empreiteiro, é o eletricista. Quer dizer, você já juntou aquelas migalhas para poder adquirir o terreno. Para submeter o pedido de licenciamento, é um budget. Você ainda tem que pagar um profissional para desenhar e organizar toda a documentação necessária para o efeito. Depois disso, ainda tens que ter a autorização da licença. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Com os salários que temos. Como vamos conseguir passar por este circuito? É impossível. Por isso as pessoas fazem a autoconstrução. Fazem a autoconstrução porque não tem como seguir todos os trâmites. Vamos lá desburocratizar um pouquinho. Tudo bem, precisamos canalizar dinheiro para o Estado. Vamos. Mas desburocratizem. Façam um pacote único. Ou vocês, como Estado, disponibilizem profissionais que podem assessorar a nós, que não temos como pagar um arquiteto, um empreiteiro, um engenheiro para o fazer. Portanto, este é o primeiro entrave. E depois também o material de construção não está acessível. Não está acessível. Como o saco de cimento num ano está 300 meticais, no outro ano está 500. Ou até no mesmo ano, nem precisamos tramitar de ano. O ferro, temos que importar da África do Sul quando produzimos ferro nacional. Quer dizer, por que não o mercado nacional não se abre? Nós exportamos ferro para a África do Sul para depois voltar a importar o mesmo ferro. Faz sentido isto? Portanto, casa própria é um sonho. Desde que eu estava fora de Moçambique, eu pensei, olha eu aqui, vou voltar para Moçambique, acabou essa brincadeira, vou comprar o meu carro, sair da casa do meu pai e já estou em casa própria. Aconteceu.
Não. Adquiri o terreno, sim. Mas estou a enfrentar outros problemas, porque o terreno, por exemplo, um exemplo claro, onde foi atribuído, não foi feito um estudo de viabilidade, não estiveram lá os topógrafos, etc. Eu comecei a tentar construir um lugar onde as águas vão afluir. O que é que eu faço com isto agora? Portanto, este é um problema, dentre outros vários, que são concedidos os espaços em locais impróprios. Depois tu vais construir, investes o teu capital e depois como é que fazes? Depois tem que ser desalojado, porque isto aqui é um espaço concedido ao governo, porque tem que passar uma estrada, porque tem que passar uma infraestrutura, etc. e tal. Então, casa própria, para mim ainda é um sonho. Quais são os feitos da juventude neste país que considera serem referências para outros jovens que tenha visto e acha isto é um exemplo para a juventude moçambicana? Feito de jovens? Sim. Emerson, tu, por exemplo, o teu trabalho, não falo só como tua amiga, falo mesmo como uma cidadã. A tua trajetória, eu te conheço desde Climane, vi a tua luta e tu, não vou dizer que tens um império, tu estás a construir o teu império. Feito de jovens. Bom, é difícil? Muito difícil falar sobre feitos. By the way, eu vou falar do meu feito. Pode não ser muito, mas é significativo. Olha, eu escrevi este livro. Este livro é fruto da minha dissertação. Dissertação não. Da minha tese de doutoramento. Foi uma obra sonhada, porque eu sou muito sonhadora. Eu sempre acreditei naquele velho ditado que para deixar um legado tens que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Graças a Deus já consegui concretizar esses 3 sonhos. E deste sonho nasceu este livro, da minha tese de doutoramento, que é intitulada A Mulher em Maputo, Dimensões Antropológicas de Gênero e Reprodução. Para mim, como jovem, contributo à nossa sociedade, à ciência, à antropologia do país, eu considero que este seja um feito. E eu gostava de ofertar-lhe para que possa apreciar um pouquinho daquilo que é possível fazer como cientista social, como antropóloga e como mulher, acima de tudo. Obrigado, vou ler. Obrigada eu. Exato. Clélia, vamos lá. Vamos falar um bocadinho sobre política. Durante este tempo todo de vida, tantas experiências também no mundo, existe uma referência na política para ti em Moçambique? Seja uma pessoa, sejam pessoas que lhe inspiram? Sim. Quem? O presidente Alberto Joaquim Chissano. Um diplomata nato, um homem íntegro, um homem ponderado, um senhor com todas as propriedades, todo discernimento, leveza e sapiência. Admiro o presidente Alberto Joaquim Chissano por tudo que ele fez. Olha que eu venho do processo transitório, né? Quando eu nasci no início dos anos 80, portanto, quando o presidente Samora morre, em 86, eu era muito novinha. Então, eu tive sempre de paixão pelo Samora, claro, aquele homem imponente, aquele senhor garboso. Mas, entretanto, conheci a política a partir da perspectiva do presidente Alberto Joaquim Chissano, um homem que eu faço ver e tenho uma admiração tremenda. Clélia, ainda vou lhe fazer uma pergunta parecida a essa daqui a alguns instantes. Mas agora eu gostava de ter a sua opinião em relação ao seguinte. Nós estamos prestes a mudar um ciclo governativo em Moçambique. Vai sair um presidente, vai entrar um outro novo presidente, que não é o que já está há 10 anos. E quais achas que são as maiores prioridades para o próximo governo? Na tua opinião, com base naquilo que é a vivência de Moçambique? As prioridades do governo eu não sei quais vão ser. Mas na minha opinião, que deveriam ser essa questão. Os problemas que já fizemos cá nem são. A questão da educação é um problema crucial. Tem que ser olhado. Se fosse para identificar 3 prioridades, quais seriam? Massificação da educação, manutenção da rapariga no ambiente escolar e acho que a questão da revisão
da questão do curricular, que para mim está uma confusão ao longo desses anos. Mudam-se sistemas de uma forma muito rápida e não se entende a lógica da troca destes sistemas. São passagens automáticas, depois deixam de ser automáticas, depois tem exames em certas classes, depois já não se tem. Portanto, para mim isto é um pouquinho dúbio. Não tenho muita clareza sobre quais são, na verdade, os objetivos destes programas, que para mim até o momento são falhos. Deixamos a educação. Vamos para a questão da segurança. Nenhum país se desenvolve se não houver segurança. Se não for seguro. Então, temos as questões dos rápidos. Vamos lá, saber quem são estas pessoas. O que é que estão a fazer, como estão a se articular. Eu creio que nós tenhamos pessoas capazes, temos uma inteligência sublime aqui, temos uma CISE, que é uma das melhores inteligências da África Austral. Eles têm parcerias com vários países, como a antiga RDA, tem com a China, tem com Israel igualmente. Eu creio que tenhamos tecnologias para o efeito. Vamos lá formar pessoas capazes. A tecnologia forense tem que funcionar. Tem que funcionar, porque já não é novidade para ninguém. Então, nós temos que formar quadros, pessoas capazes, importar tecnologias para o efeito. Temos a questão da insurgência. Pelo amor de Deus, é sabido onde está localizada a insurgência. Até hoje não sabemos quem são, quantos são, o que estão a fazer aqui, se estão a reclamar por uma questão de usurpação de terras, se são questões ligadas à expoliação dos recursos naturais, ou são questões ligadas à ideologia religiosa. Portanto, vamos lá definir, vamos dar nomes aos bois e atacamos o problema na sua gênese. Onde começa? E depois também temos a questão da agricultura. Eu acho que a agricultura, é sabido, o presidente esteve ontem a falar até no seu comunicado na China, que a agricultura é a base de sustentabilidade, de crescimento, de sobrevivência de um povo. Não é possível, com tantas terras aráveis, nosso país ainda sofra de desnutrição crônica em crianças de 0 a 5 anos. Não faz sentido. Não faz sentido que nós não consigamos produzir internamente de forma que possamos suprir a demanda do consumo interno. Não tenho nada contra importações, mas também eu acho que importações deviam ser de produtos de luxo e não de produtos de necessidade básica. Batata, tomate, cebola, banana, arroz. Zambésia é referência. Temos ali, aqui Xai-Xai também, produzem arroz das melhores qualidades e são exportados. Se olharmos para a indústria extrativa, então nem falo. Portanto, são essas 3 áreas que eu acho que o governo não pode se desprender em momento algum e tem que tomar atento mesmo. E tem que tomar ações enérgicas e ser audaz. Fazer coisas que nunca foram feitas. Qual é o problema de nós tentarmos novidade? Se não der certo tudo bem, a gente muda a estratégia. O pior é continuar na mesmice, fazendo as mesmas coisas que não surtem efeitos positivos. Vamos mudar. Se não der certo, mudamos. Qual é o problema? Não há mal nenhum. Clélia, mesmo para fechar, eu disse que ia fazer uma pergunta parecida à anterior. Na anterior eu perguntava sobre uma figura na política que lhe inspira. E agora eu quero saber dos presidentes que já passaram de Moçambique, qual é que mais lhe marcou na positiva e porquê? Emerson, pela positiva, seria redundante ser esse Alberto Joaquim Chissano pelos motivos pelos quais já os verbalizei. Mas eu tenho que olhar para Guebuza, porque Guebuza foi estratega. Armando Emílio Guebuza foi extremamente estratega. Ele sabia onde ele queria chegar, por que ele ia chegar e como queria fazer. E ele o fez. Não vamos olhar para as polêmicas, para os insucessos da governação, porque eu acho que toda a governação tem pós e contras. Portanto, naquilo que ele se predispôs a fazer como alavanca para o desenvolvimento deste país, ele o fez. Mesmo tendo falhado em alguns aspectos, que não vou fazer menção, porque como disse, não sou politóloga, sou antropóloga, eu devo enaltecer a massificação da construção e edificação das vias de acesso. Isto exponencializou o país de uma forma gigantesca.
O que eu peço é que os próximos governos consigam pelo menos fazer a manutenção daquilo que já fora conquistado. Se não conseguimos fazer mais, pelo menos que a gente consiga manter a qualidade daquilo que já foi feito. Obrigado pela tua presença, Clélia. Sucessos para a tua vida profissional. Igualmente, meu querido. E foi a presidência aberta de hoje. Até uma próxima oportunidade. No próximo episódio. Ou a gente ataca a corrupção, ou então nem vale a pena a gente falar dela. E no caso concreto da corrupção, aqui em Moçambique, o magistrado é corrupto, o advogado é corrupto, o juiz é corrupto, o polícia é corrupto e o professor é corrupto. Olha, é uma fila grande. Então, aqui como é que nós temos de fazer? Nós temos de trazer, possivelmente, uma coisa que se chama alta autoridade contra a corrupção. Tu até vais, mas Dino, existe o gabinete contra o combate à corrupção, mas o gabinete de combate contra a corrupção é um sítio corrupto também.